ela dá início, dá continuidade. Qualquer coisa, eu tô por aqui também, tá, Nirlene? Pode me chamar. Tá bom, pode deixar. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Eu acho que o pessoal fica meio tímido aqui de ligar a câmera. Eu não entendo muito bem isso daí, não. Quem quer se comunicar tem que colocar para jogo. Mas de antemão agradeço, tá? Quem chegou agora. Vai ficar gravado, depois é só quem não puder assistir agora pode assistir depois. Boa noite, Cacau, Sebila, Tereza, Mari. Mentes brilhantes, quem é você, Mentes brilhantes? Bom, pessoal, fiquem à vontade, tá? Para interromper, para perguntar o momento que quiser, tá bem? E na aula de hoje, antes de abrir para dúvidas, que eu acho que vocês estão meio tímidos, eu queria dizer para vocês que hoje eu vou falar sobre comunicação voltada para negócios. Olha, já tem uma pequena aqui já aprendendo sobre negócios, tudo bem? Então, o conteúdo que eu quero passar para vocês hoje é para vocês ajustarem a comunicação para venda e para liderança. Aprendendo a ler as pessoas através de uma ferramenta bem legal que eu vou dar para vocês aqui, que é canais de acesso. E juntando tudo isso, usando a sua voz como uma ferramenta estratégica. Vai ser bem legal. Mas antes disso, eu quero. Deixa eu dispensar aqui. Antes disso, eu quero abrir uma apresentação aqui para vocês, que eu fiz um mapa mental. Jéssica, como coloca para gravar? Acho que não tá para gravar, né? Eu não tô conseguindo colocar pra gravar porque não sei se é pelo celular. Ele não tá dando essa opção, daí eu Cê- vou tentar um computador aqui pra poder fazer. Tá, para mim tá dizendo que eu não tenho permissão. Será que você consegue me dar permissão que talvez eu consiga Isso, colocar? eu tô tentando aqui e eu já confirmo pra vocês se vai dar certo a gravação. Tá bom. Eu vou gravando aqui pela tela do computador também, só para garantir. Deixa eu compartilhar aqui. Como é que eu faço para compartilhar aqui? Compartilhar, quero compartilhar aqui. Permitir. Vocês conseguem ver um mapa mental que está aparecendo aí? Beleza. Eu fiz esse esquema que eu gosto de colocar algumas coisas para me direcionar também. Permitir, 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 em todos os acessos, tá? Então, como eu tinha falado, hoje a gente vai aprender a ajustar a comunicação para vendas e liderança. Como? Aprendendo a ler as pessoas com uma ferramenta que eu vou apresentar para vocês chamada de canais de acesso. E você vai usar a sua voz como uma ferramenta estratégica dentro do seu negócio. Tá? Então, eu já quero começar fazendo uma pergunta. Gente, eu vou querer interatividade. Somos poucos, mas estamos juntos. Eu queria saber de vocês, nós sabemos falar? Sim ou não? Pode mandar um joinha, pode ah, escrever no comentário, pode abrir o microfone. Sabemos comunicar? Sim. Ok. Nós sabemos falar? Sim. Mas nós sabemos nos comunicar? O que vocês acham? Sim, não, talvez. Pode colocar o joinha para baixo, então. Sim ou não? Tô vendo a Cacau fazendo assim. Talvez. Na verdade,
a gente sabe se comunicar assim, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, a maneira como a gente faz as nossas ações, tudo comunica algo. Agora a gente precisa usar isso estrategicamente. Saber usar a comunicação estrategicamente é que vai ser o norte da nossa aula de hoje, vai ser o X da questão. Vamos lá, quando a gente. Vocês são casadas? Tem alguém casada? Mulher casada aqui? Tem? Ok. Quando você quer alguma coisa do seu marido, você chega lá, amor, toma aqui um suco, deixa eu fazer uma massagem nos seus pés. A gente já chega, né, com aquele jeito, ele já diz, tá, o que você quer? Nesse momento, você está comunicando algo porque você quer que ele faça algo para você, certo? E quando tem aquele momento da briga, começa a brigar, aquela discussão, você começa a falar, tal, 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 tal. O que você quer ali? Continuar a briga? Então, você, com o seu comportamento, com a sua ação, com a sua voz, você está querendo continuar a briga, está querendo fazer com que ele faça o que você quer que ele faça. Então, a gente comunica o tempo todo. Agora, vai depender de como eu vou comunicar as coisas para eu obter um resultado para aquilo. Percebem que a comunicação estratégica é você fazer a pessoa fazer aquilo que você quer que ela faça. E o nome disso se chama persuasão. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, persuasão não é uma palavra pejorativa. Manipulação, sim. Manipulação é diferente de persuasão. A persuasão, eu uso estratégias para a pessoa fazer aquilo que eu quero que ela faça. Só que a aula de hoje não é sobre persuasão. Eu só queria que você entendesse, nesse primeiro momento, como a comunicação se dá para que você consiga usá-la para obter um resultado. Só que quando a gente fala de comunicação, especialmente voltada para negócios, para empresas, eu gosto de usar a palavra percepção. Por quê? Falar com as pessoas é você acionar o botão da sua percepção. Porque a comunicação é o que o outro entende, o que o outro sente e o que o outro decide fazer depois daquilo que você falou. Então, a nossa palavra-chave vai ser a percepção. Só que cada pessoa com quem você fala tem uma história diferente, tem uma experiência de vida diferente, tem valores diferentes. Então, a gente não pode falar com todas as pessoas da mesma maneira. Então, é importante a gente fazer o quê? Adaptar a nossa comunicação para cada momento, para cada contexto, adaptar as palavras, adaptar o tom de voz, as nossas expressões faciais. Ai, Nirlene, eu tenho que mudar o jeito que eu sou. Não! Você pode continuar na sua essência, só que falando de uma maneira diferente com cada pessoa e para cada objetivo. Essa é a comunicação estratégica. A forma como você vai falar com o seu funcionário é diferente da forma como você vai falar com o cliente. É diferente da forma como você conversa com o vizinho. E é diferente a forma como vocês falam com o Felipe. A forma como vocês falam com o Felipe é diferente da forma como você fala comigo. De como cada um fala com os esposos, com as esposas de vocês, com os filhos, com os fornecedores. Então, quando eu falo de adaptar, é isso. Você pode falar a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. E isso, usando a comunicação estratégica para o negócio, sobretudo, fundamental.
Aí, começou a gravação. Depois eu edito e emendo, tá, Jéssica? Mas agora, eu que- tá bom? Consegui. Tá bom. Tava apanhando aqui do Meet, mas deu certo, tá, gente? Tá gravando agora. Tá. Daí eu posso editar depois aquele trechinho e emendar nesse pra não ter que repetir? Pode? Tá A bom. gente depois modifica ali e sobe pro Academy com o começo da aula. Mas Tá agora bom. já tá certinho. Beleza. Tu vai começar a gravar agora, explicar que deu uma atrasadinha, mas aí Isso. Então, se você quiser só dar uma recapitulada, ô Nirlene, só falar rapidinho, precisa entrar no contexto de novo. A gente vai anexar depois a parte que não conseguiu pegar o começo gravando, sabe? Tá E bom. aí pode dar sequência. Tá bom. Vocês vão perceber um corte aqui, tá? Para quem está assistindo gravado, porque a gente não conseguiu antes colocar para gravar, mas agora a gente já está gravando e eu já tinha iniciado um pedaço da nossa aula. Vamos fazer uma edição para quem for assistir gravado depois, então não se perca, mas ainda assim, qualquer dúvida a gente pode perguntar, tá? Que a gente esclarece aqui. Vou fazer uma breve recapitulação, bem rapidinho, para a gente também prestigiar quem estava desde o começo, tá bom? O objetivo da aula de hoje é comunicação estratégica nos negócios. Nós vamos ajustar a nossa comunicação para venda e para liderança. Vamos aprender a ler as pessoas através de uma ferramenta que eu vou trazer para vocês chamada canal de acesso. E, claro, usando a sua voz como uma ferramenta estratégica. Eu fiz uma pergunta no início, já está aqui. Ó, nós sabemos falar? Sim. Nós sabemos nos comunicar? Também. O X da questão aqui é a forma como a gente se comunica, a gente tem um resultado diferente. E para a gente se comunicar dentro do nosso negócio, a gente precisa usar da persuasão. Mas não pense que a persuasão é um termo pejorativo. Pelo contrário, o termo pejorativo é manipulação. A persuasão é você usar da comunicação estratégica para a pessoa fazer aquilo que você quer que ela faça. Só que nós vamos fazer isso através da percepção. Quando você começa a perceber como é a outra pessoa, como é cada pessoa, você adapta a sua comunicação para falar com ela. Adapta o seu tom de voz, as expressões faciais, o seu ritmo. E isso é usar de comunicação estratégica, porque a forma como você fala com o seu funcionário é diferente da forma como você fala com o seu cliente, é diferente da forma como você conversa com o seu vizinho, a forma como você conversa com o Felipe. Então, a gente pode falar a mesma coisa, só que maneiras diferentes com cada pessoa e para cada objetivo. Então, eu tinha parado aqui, ó. Queria fazer uma pergunta. Alguém aqui já perdeu alguma venda sem saber exatamente por quê? Ou então alguém já teve algum problema com funcionário, com sócio e percebeu que foi alguma coisa na comunicação? Pode abrir o microfone e falar, pode escrever. Eu quero que vocês interajam comigo aqui. Ou a comunicação de vocês está, ó, perfeita. Cacau, tá fechado o teu mic. Oi, Nirlene. Oi, boa noite. Eu acho que mais falta de comunicação, talvez por não saber se comunicar, justamente por, eu digo, funcionário, por exemplo, por saber que o meu tom de voz é agressivo. Então, às vezes, por saber que eu posso ser interpretada de outra forma, acaba se calando. Mas, até mesmo quando me comunico, eu quero falar, tipo, uma coisa normal, mas o tom de voz acaba sendo interpretado de outra maneira, porque acredito, o tom de voz, né, como eu falo, o tom de voz acaba levando para esse lado. Eu acredito que seja um problema na comunicação. Sim. Isso tem a ver com controle também, mas eu vou falar sobre o controle um pouco mais adiante. Porque eu volto a repetir. A gente não pode falar com todas as pessoas do mesmo jeito. Então, essa percepção tem que partir de nós. Poxa, como eu estou falando?
Eu preciso me perceber. Vocês lembram lá da aula do mestre, que eu falei que falar de comunicação é falar de pessoas, e a gente fez uma dessensibilização, falou da mentalidade. Então, quando a gente só coloca para fora aquilo que tem dentro. Eu vou ser disco arranhado nisso aí. E quando a gente começa a se perceber por dentro, a gente começa a modificar aquilo que a gente coloca para fora. Então, assim, sabe aquela expressão que dois bicudos não se beijam? Por exemplo, aqui a pessoa A e aqui a pessoa B. A pessoa A está falando a mesma coisa. A pessoa A está falando 1 mais 1 é igual a 2, 1 mais 1 é igual a 2. E a pessoa B está falando, não, 1 mais 1 é igual a 3, 1 mais 1 é igual a 3. Aí dois bicudos não se beijam. Por quê? Se continuar falando da mesma maneira, o resultado vai ser esse, não vai ser diferente. Só que, para eu querer fazer com que a outra pessoa faça aquilo que eu quero que ela faça, eu tenho que ceder. Porque a comunicação parte de um ponto A para um ponto B. Só que a comunicação não é sobre mim, é sobre o outro. Então, se eu mudo, o outro, por espelhamento, até falei um pouco disso no rapport, ele vai ceder, mas tem que partir de mim. Então, não adianta eu ficar dizendo a mesma coisa e obtendo aquele resultado. Eu tenho que falar de outra maneira para obter um outro resultado. Então, por exemplo, se eu vender, eu gosto de lápis rosa. Então, o meu negócio, eu vou só vender lápis rosa. Isso é sobre mim. Mas se eu colocar no meu portfólio lápis azul também para vender, aí eu começo a entender que é sobre o outro. A venda é sobre a necessidade do outro. É sobre criar o desejo. E mesmo quando eu crio o desejo no outro de que você tem que gostar de caneta rosa, ainda é sobre o outro. Então, quando eu alinho essa minha percepção para o outro, eu começo a entender que eu preciso modificar a minha comunicação. Só que a gente está tão acostumado a comunicação de massa, que é a comunicação de TV, de rádio. E quando fazem uma propaganda e colocam na televisão, eles colocam de uma linguagem para tentar abranger todos os públicos, mas não abrange. Porque eu não sei quem está sentado lá na frente da televisão. Se é pessoa de nível A, B, C, D, eu não sei. E para eu falar com cada uma, teria que fazer um comercial diferente para cada um. E haja dinheiro, não tem condições. Então, quando eu afasto um pouco essa comunicação de massa e coloco uma comunicação mais individualizada, eu consigo aguçar essa percepção e eu começo a falar com vários públicos de maneira diferente para cada público. Então, não adianta fazer essa comunicação de massa como todo mundo, que eu gosto de dizer assim, o que a nossa mãe dizia? Você não é todo mundo. Isso serve para cá também. Por isso que a gente adapta a nossa comunicação aqui. Por exemplo, dica. Hoje eu vou dar um monte de dicas para vocês. Mas se eu quero melhorar a minha comunicação, por que eu não substituo a palavra dica por uma dessas aqui? Eu vou ensinar vocês uma técnica. Não, eu vou dar uma estratégia para você. Eu vou te dar uma ferramenta. Deixa eu te dar uma orientação. Você percebe como muda a percepção do outro? Não é que você não possa dizer, vou te dar uma dica. Vai ter um momento que você pode falar com uma pessoa que a dica funcione. Mas isso também tem a ver com o posicionamento e autoridade. Quando eu falo, deixa eu dar uma estratégia, como eu falei no início, eu vou dar uma ferramenta hoje para vocês. Não aumenta a percepção de valor, já não chama a atenção. Então, quando eu começo a adaptar algumas palavras, tom de voz, a nossa fala, o nosso jeito, a gente começa a se conectar com as pessoas certas, digamos assim.
Só que, voltado para negócios, olha como a comunicação fica quando a gente faz essa adaptação. Vamos pegar um exemplo aqui de um modelo de negócio baseado em preço. A gente está muito acostumado a ouvir, né? Promoção, desconto, é grátis. Mas veja, quando eu mudo da palavra promoção para oferta, eu já não crio uma conexão diferente? Não é que seja proibido falar promoção, mas veja, um modelo de negócio, por exemplo, aqui em Curitiba tem uma loja popular chamada Casa China. E o modelo dela é baseado em preço. Então, quanto menor o preço, ele vende em escala. Então, eu preciso sim reforçar promoção, promoção. Mas dependendo do cliente que eu estou atendendo, o que vai cair melhor vai ser oferta. Eu tenho uma oferta exclusiva para você. Vocês estão percebendo como eu posso adaptar a forma como eu falo algumas palavras, como muda? A pessoa até presta atenção em você, a pessoa nem a promoção nem quer ouvir, mas de repente você muda, ela já te dá atenção. Olha o desconto, eu vou te dar um desconto. Às vezes aquele cliente não está atrás de desconto, mas você pode dar um desconto disfarçado aqui, ó. Vou te dar uma condição melhor. Não, eu tenho uma condição especial para você. Vocês conseguem perceber como essa adaptação dá até uma variedade de vocabulário para você falar com diversos tipos de clientes? Agora, esse de grátis não. Esse grátis eu gosto mais. Grátis não. Sem custo. Vou enviar para você sem custo adicional. Olha, eu estou fazendo a entrega como bônus para você. Eu estou dando a entrega como bônus para você. Então, vocês percebem como pequenos detalhes de adaptação já muda a percepção do cliente em relação a você. Tem uma outra coisa também que, este produto é para qualquer pessoa. Vamos lá, nossa mãe dizia, você não é todo mundo, não é qualquer pessoa. Muda só o termo, porque quando eu falo assim, é para qualquer pessoa, eu caio naquela de comunicação de massa, de TV. Quando eu personalizo um pouco mais, eu falo assim, esse produto é para você. Um exemplo aqui, gente, salão de beleza. Você está atendendo uma cliente lá, olha, esse produto é para você que tem o cabelo liso. Olha, é para você que tem pouco tempo para isso. Direciona. Quando você direciona, a pessoa se sente com uma certa exclusividade e ela te dá mais atenção. Olha, esse serviço que eu faço é exclusivo, especialmente para você. Olha o Thiago Pila. Especialmente para você, Nirlene, que você não tem tempo, mas precisa levar o seu carro não sei aonde. Eu faço o serviço de leva e traz. Sabe? Então, quando você customiza isso aí, não é para qualquer pessoa. Poxa, eu vou dizer assim, se ela está me oferecendo para qualquer pessoa, eu sou qualquer pessoa? Não sou qualquer pessoa. Então, essa percepção de você trocar alguns termos já valoriza, inclusive, a percepção do cliente. Feito este apanhado, agora eu vou entrar na ferramenta em si. Você vai usar tudo isso. Mas, Nirlene, como eu percebo como as pessoas são para eu falar de maneira diferente com cada uma? Vamos lá. Essa ferramenta é chamada de canais de acesso. Existem 3 canais de acesso que são os principais. É o visual, o auditivo e o sinestésico. O visual é aquela pessoa que predominantemente percebe o mundo visualmente. O auditivo, o nome já diz, audição. E o sinestésico tem a ver com sentir, sentimento. As pessoas podem ter os 3, quer dizer, todos temos os 3, só que, em alguma medida, algum desses 3 vai ser um pouco mais aguçado. E eu vou explicar para vocês agora como é cada um desse tipo de pessoa,
para você começar a observar dentro de casa, dentro do seu negócio, e você vai saber como falar com cada uma delas. A pessoa que é mais visual é uma pessoa que decide rápido. É uma pessoa que gosta de clareza, de gráficos, gosta de imagem, gosta de ver, de mostrar. Sabe aquele antes e depois? A pessoa tem que ver aquilo. A pessoa tem que ver o local, tem que ver o carro, tem que ver o... ela precisa visualizar. E essa pessoa, para você falar com ela, olha só que legal. Você tem que ir direto ao ponto. Use exemplos visuais. Fale do cenário, fale do futuro. Isso é ótimo. Sabe quem usa muito isso? PNL. Agora, feche os olhos e visualize, imagine que você está lá na sua infância, brincando não sei aonde. Você ativou completamente o canal de acesso visual daquela pessoa. Quando você identifica esse tipo de pessoa, você... Caramba, essa pessoa entrou daqui no meu estabelecimento e falou, nossa, que quadro bonito. Você já sacou, essa pessoa é mais visual, então eu vou direto ao ponto, vou dar exemplos visuais, vou falar de cenário e falar de futuro. Você percebeu? Então eu vou adaptar a minha comunicação usando esses pontos para falar com esse tipo de pessoa. Não que ela não vá ter os outros canais de acesso, o auditivo, o sinestésico, mas você percebeu, já é um ponto de conexão para você capturar a pessoa. O auditivo, o nome já diz, a pessoa tem mais acesso, mais conexão pelo ouvir. Ela decide pelo som, pela lógica da fala. Presta atenção no tom, no ritmo, na clareza. Uma pessoa que tem esse canal de acesso mais ativado auditivo nunca vai ouvir um áudio do WhatsApp no 2x. Porque isso deixa essa pessoa perturbada. Você fala rápido demais, atropelar as palavras, perdeu a venda. Então você começa a perceber uma pessoa auditiva, se na recepção do teu estabelecimento, da tua empresa, tá uma música ambiente, ela vai falar, nossa, que música bonita. Você já percebeu. Ou então você está num ambiente que está com muito barulho, a pessoa vai falar, esse barulho está incomodando. Você já sabe que ela é auditiva, então você vai falar com clareza, você vai falar com ritmo, vai fazer entonação. E aí entra também, Cacau, se você perceber que a pessoa já ficou assim com a tua voz, você já tenta amenizar, tenta falar mais suave. É o ritmo, é a melodia, ela tem que sentir melódica. Por exemplo, no visual, quando você mostra, por exemplo, aquele catálogo de pintura de cabelo, não tem aquele catálogo que fica aqueles cabelinhos assim, com um monte de cores? Quando você mostra aquilo, você diz, o que parece para você? Aí você já conseguiu falar com ela, ativando o canal de acesso dela. Por exemplo, deixa eu te mostrar como vai ficar o seu cabelo. Deixa eu te mostrar como vai ficar. Esse é o visual. Para a pessoa auditiva, quando você fala uma coisa, você pode dizer assim, te soa bem? Deixa eu te explicar o passo a passo para fazer sentido. Porque a pessoa auditiva gosta de conversa, gosta que você explique. Aí, para falar com uma pessoa que tem um canal de acesso auditivo bem aguçado, que você percebeu ali, como você vai falar com ela? Você vai organizar a fala. Início, meio e fim. Você vai evitar atropelar as frases. Como? Fazendo as pausas. Vocês se lembram lá das pausas que eu falei lá na aula do mestre? Respira, pausa e continua. Porque isso é música para os ouvidos de uma pessoa que tem o canal de acesso auditivo bem aguçado. Agora, a pessoa sinestésica. O sinestésico já vem aqui logo no início. Sentir. É uma pessoa que precisa sentir. Tem sentimento. A pessoa precisa confiar, precisa ter segurança, precisa ter experiências.
Uma pessoa sinestésica, se você perceber que ela é sinestésica, pode falar com ela tocando nela. A pessoa sinestésica adora isso, tá, gente? Agora, se você tocou numa pessoa, a pessoa já não gostou, esquece que ela não é sinestésica. Aí você já vai buscando ali se é visual ou auditiva. Mas a pessoa sinestésica gosta de que falem tocando, gosta de abraçar, é experiência, gosta de se sentir acolhida, gosta de sentir. O sinestésico é sentir. Como você fala com esse tipo de pessoa? Você precisa criar uma conexão emocional com ela. Mostre cuidado, mostre que você tem uma intenção com aquilo. Eu tenho intenção de te vender isso aqui. Seja sincero, diga isso. Ela precisa se sentir, ela precisa confiar em você. E depois, dê tempo para ela perceber, para ela sentir. Por exemplo, você vai dizer mais ou menos assim: olha, você está vendendo um produto de alto valor, um serviço. Você vai dizer assim para ela: olha, o mais importante aqui é você se sentir seguro com a sua decisão. Você viu aqui, ó? Segurança, experiência. Aí você mostra cuidado, a intenção. Você mostra que você se preocupa com ela. Então a pessoa é o sentir. Quando você identifica isso na pessoa, no teu funcionário, no que eu estou falando de modo geral, eu vou já entrar no mérito exatamente aqui para vendas e para os seus funcionários, para suas equipes. Então, de modo geral, quando você compreende essa tríade do visual, do auditivo e sinestésico, o que cada um carrega e como você pode falar com eles, agora a gente vai partir para a venda. Como vender identificando essas pessoas aqui. Quando você, numa conversa ali que você está fazendo uma venda, você identifica que a pessoa é visual, você vai falar sobre resultados. Lembra ali, ó, do gráfico? Mostre o resultado para ela. Se for algo financeiro, mostre para ela. Olha, daqui a 6 meses você vai ter esse benefício. Mostre, você precisa mostrar. Uma pessoa auditiva, sabe como você vai vender para ela? Falando do processo. Olha ali o passo a passo. Cadê onde eu coloquei? Eu coloquei aqui. Não coloquei aqui, tá. Mas uma pessoa auditiva, você tem que falar do processo, você vai falar do passo a passo, porque ela gosta de conversa. Ela gosta que explique para ela. Então, numa venda, explique. Invista tempo explicando o passo a passo. E uma pessoa sinestésica, fale de segurança, ela precisa sentir. Não adianta você falar da parte técnica aqui para sinestésica. Você pode falar a parte técnica para auditiva, para sinestésica não. Fale como ela vai se sentir depois, transmita segurança. Então, para venda, a pessoa sinestésica se sentindo segura, compra sem pestanejar, sem questionar. Agora, quando a gente volta para o negócio, para a sua empresa, para a sua equipe, para os seus liderados, como você vai falar quando você identificar cada tipo de pessoa? A pessoa visual na sua empresa, o seu funcionário, a sua equipe, você precisa mostrar metas. Olha ali, gráfico de novo, números, mostre desenhos, mostre a meta. Qual é a meta para a minha equipe, para uma pessoa que é visual? Numa reunião que eu tenho, por exemplo, numa reunião de equipe que eu tenho vários tipos de pessoas, visual, auditiva, sinestésica, você vai falar com todas. Quando você for falar com visual, não precisa direcionar a fala para a pessoa, mas você vai falar de metas. E se dentro da tua equipe tiver pessoa auditiva, a pessoa precisa entender a lógica disso. Você vai mostrar a meta, vai mostrar gráfico, você vai explicar a lógica, o porquê disso. Olha aqui o processo na venda. Para a equipe também, tem que explicar a lógica, o processo, a parte técnica. Olha aqui, ó. Aí vai conversar. Essa pessoa que é visual, quando você começar a conversar, ela já vai fazer assim. Mas você já cumpriu o papel de mostrar a meta.
A auditiva você vai explicar. E a sinestésica, que também está lá? A pessoa precisa se sentir valorizado. Então, quando você aborda todas essas esferas numa reunião, todo mundo sai satisfeito. Mas você precisa compreender, ativar o teu radar, o teu alerta, para começar a identificar esses tipos de pessoas. Mas, Nirlene, como eu vou saber que a pessoa é visual, é auditiva, é sinestésica? Você não precisa adivinhar e nem apostar, isso aqui é auditiva, deixa eu ver se é. Você vai jogar iscas. E isso serve tanto aqui para a venda quanto aqui para a equipe. Você vai jogar iscas. Você vai fazer pergunta, o que te parece isso aqui? E a pessoa, não sei. Tá, mas você quer que eu explique o passo a passo? Ela, quero. Então você já sabe que a pessoa é auditiva. Ou então a pessoa quer, você mostrou uma foto e a pessoa, ai, mas eu queria tocar, já sabe que é sinestésica. Espera aí só um instante. Então você vai jogando iscas para começar a compreender a forma como você vai falar com aquela pessoa. Você precisa começar a ler os sinais que a pessoa dá. Às vezes a pessoa pode dar os sinais dos 3. Então utiliza um pouco de cada um. Não tem problema nenhum, tanto para venda quanto para a equipe, porque assim você cria conexão. Em venda, quando a gente fala do mesmo jeito com todos os clientes, a gente perde dinheiro, concorda? E aqui na equipe, o líder que não adapta a sua comunicação vai virar o gargalo do seu próprio negócio. Então, compreendendo, só são 3, gente, não precisa nem decorar. Testa em casa, testa com o filho, testa com o marido. Tá aqui, filho, quem tem mais de um filho aqui? Ou levanta a mão ou liga o microfone. Quem tem mais de um? Vocês não têm filho não, gente, eu sei que vocês têm filhos. Bom, quem tem mais de um filho, deixa eu dar um exemplo aqui. Quem tem 2 filhos, quando você dá um comando, os 2 agem da mesma maneira? Não, né? Você manda, filho, vai tomar banho. Um vai correndo, o outro enrola 2 dias para ir tomar banho. Então, a gente pode amar os 2 igualmente, mas a forma como eu for falar com ele tem que ser diferente da forma que eu for falar com o outro. Então, tente em casa já perceber qual é o canal de acesso de cada um. E você vai falar a mesma coisa de maneira diferente. E isso não se refere só para o jeito de falar. Isso se refere também para o tempero da fala. Vocês se lembram do tempero da fala, né? Que eu até fiz assim, o tempero da fala. O tempero é a modulação. Aí entra, Cacau, o tom de voz, a entonação, o volume, o ritmo. Para um filho eu posso dizer, filho, vai tomar banho? Foi, perfeito. Para outro, filho, vai tomar banho. Percebeu a entonação? Então, quando a gente começa a entender como falar essa parte aqui, como falar com cada pessoa, com essa outra parte aqui, da entonação da voz, do volume, do ritmo, aí assim, eu estou usando a minha comunicação estrategicamente para quê? Eu volto lá no início, para fazer com que a pessoa faça aquilo que eu quero que ela faça. E aí entra a persuasão. Se eu falar aqui, ó, ritmo, rápido, com uma pessoa que é auditiva, já era. Ferrou. Ela não vai se conectar, não vai fazer o que você quer que ela faça. Então, o volume é a mesma coisa. A pessoa que é sinestésica, você pode falar de diversas maneiras, você pode ir testando. Se eu falar com tom mais alto, com tom mais baixo, ela vai gostar. Quando você varia essas nuances, porque ela sente. Então, quando você leva
toda essa estratégia para o seu negócio, para vender e para atuar com a sua equipe, aí sim, cada vez mais você vai ter a percepção do outro e vai saber como falar com ele de maneiras diferentes. E isso, gente, não adianta só eu falar isso daqui. Vocês têm que tentar aplicar no dia a dia de vocês mesmo. Um jogador de futebol. Eu não jogo bola, quer dizer, já joguei lá na faculdade, mas se eu treinar hoje, repetidamente, com técnica, eu vou ficar boa nisso. Eu vou adquirir uma habilidade, porque eu treinei, porque eu repeti, eu pratiquei. E eu tive o quê? O controle disso. Então eu fiquei bom de bola por causa disso, uma habilidade. Uma pessoa que mexe em plantas, cuida de plantas. Eu não cuido, mas se eu me dispusesse a aprender, a praticar todos os dias, eu ia ficar boa nisso. Então eu tive o controle daquilo. E eu fiquei boa, porque é uma habilidade. Com a comunicação é do mesmo jeito. Se eu treino todos os dias, constantemente, eu pratico, eu vou ter o controle sobre isso. E eu vou usar a comunicação estratégica para isso. Agora, você fala de uma mesma maneira há muito tempo. Por que você chegou nesse nível? Porque você repetiu muitas vezes falar desse jeito, então você ficou bom em falar desse jeito. Agora, quando você se dispõe a aprender outras maneiras de forma repetida, você vai garantir essa habilidade também. Por exemplo, tem casal que o homem fala assim: "Ai, eu não aguento essa mulher, ela só sabe gritar comigo". Ela fez isso durante tanto tempo que ela ficou muito boa em gritar com o marido. Eu gosto de dar esses exemplos porque fica muito claro. Quando a gente faz uma coisa repetidamente, a gente fica bom nisso. Então, por que não fazer algo repetidamente para ficar bom nisso aqui, ó? Vender para o meu cliente, liderar a minha equipe, os meus funcionários, falar com meu sócio, falar com investidores. Então, quando eu identifico esses 3 canais de acesso, lembrei que a Nirlene falou, deixa eu falar desse jeito com a pessoa que é mais auditiva, que é mais visual. Gente, tá claro, eu tô desembestando aqui a falar. Por favor, liguem os microfones, senão eu vou ficar aqui até meia-noite. Vocês têm alguma dúvida, algum exemplo, alguma coisa que aconteceu com vocês, que, poxa, Nene, eu passei por uma situação assim, eu falei com essa pessoa assim, mas olha, eu não sabia que era desse jeito. Bora lá, pessoal. Assim eu não vou saber quem de vocês é visual, é auditivo, é sinestésico. Nirlene, tudo bom? Boa noite. Oi, Thiago, boa noite, tudo bem? Vamos lá, primeiro. A situação ali do sinestésico, principalmente com calçados, eu consigo perceber bastante quando eu consigo identificar o cliente, que a primeira coisa que eu peço é para provar o calçado. E ali eu já tenho certeza que dentro disso a probabilidade de fechamento de venda é 200%. Boa. E como é a abordagem de experimentar o calçado? Além de experimentar, porque é algo meio, como é que eu posso dizer? É meio óbvio. E se você somar com isso outras experiências de sentir, Sim. de pegar, de tocar mesmo, é só calçado ou tem outros produtos também? Na loja a gente tem roupas também, mas agora como a gente está finalizando, a gente está buscando mais o foco em calçados, né? Uhum. Tá. Sabe o que eu pensei agora? Porque assim, todas as pessoas têm esses 3 canais de acesso. Só que umas têm mais aguçado um canal do que os outros 2. Por exemplo, quem vai no... A gente precisa se calçar. Mas quando a pessoa pensa... você está experimentando o calçado na pessoa. De repente, se eu tentar jogar uma isca para ver se ela também é visual, talvez eu não venda um outro produto também.
Se você começar a conversar um pouco mais e ela não der conversa, ok, não é auditiva, não vou falar muito. Então vou experimentar, então experimenta outro. Então você ataca no sentir. Mas dá para você, mesmo atuando no sentir, na experiência, você consegue testar os outros para tentar vender os outros produtos também, Sim. Hoje né? aconteceu um caso numa loja que a cliente foi ver o tênis, eu percebi que ela não era visual. Ela olhou o tênis, ela falou, não gostei desse tênis, eu não achei ele bonito. Aí ela provou o calçado e ela falou, realmente, no pé ele ficou diferente. Se fosse só olhando, eu não compraria. Olha, quando uma pessoa já viu que o visual dela, ela não gostou, então, poxa, deixa eu atacar no sentir. Então, experimente só para você ver a sensação e perceber isso daí. E acabou levando o calçado. Tá vendo? Que a pessoa, às vezes, no primeiro momento, isso acontece muito com mulheres quando vão comprar roupas. Na vitrine, a pessoa, eu não gostei, mas experimenta, sinta. Por que você não experimenta? Coloca no corpo e vê como você se sente. Ele pode mudar. Então, a pessoa visual, ok, mas você abordou também o sentir e a pessoa até comprou. Ou então a pessoa, eu não gostei e tal. Então, vamos conversar, vamos tentar. Então, quando a gente joga essas iscas e experimenta, a gente consegue, digamos, envolvê-la e você consegue usar a sua comunicação estrategicamente para fechar a venda de alguma maneira. Sim. Isso é muito legal. A gente adora isso. Daqui a pouco vai ficar todo mundo analisando. No próximo encontro eu quero ver. Tá mais visual, não, tá mais auditivo. Verdade. Mas legal, Thiago, é isso mesmo. E alguma dúvida, gente, de como eu posso falar, por exemplo, Nirlene, eu vendo tal coisa, como eu posso falar com uma pessoa que é sinestésica, que é auditiva? Pode perguntar aí, gente, que eu dou os exemplos aqui das falas. Nirlene, Oi. tá quietinho, vou. Eu não consegui me identificar em nenhum ainda. Eu sei que, tipo, ali o auditivo eu sei que eu não sou. Mas o sinestésico visual, não sei, não consegui me identificar. Normal isso? Porque uma autoanálise geralmente é um pouco mais difícil. Mas para você começar a perceber, e se você quer muito saber qual é o seu canal de acesso, experimenta. Por exemplo, quando você faz academia? Você malha? Agora não. Não. O que você gosta de fazer? Qual é o teu negócio? Eu sou esposa do Thiago, nós temos a loja de. Ah, tá. Porque tá tudo pequenininho aqui, eu não vejo a carinha de vocês. Nós temos a loja de calçados. Tá. Então vamos assim, por exemplo, você quer ir num salão de cabeleireiro e você quer mudar o corte do seu cabelo. Você já vai com uma ideia pronta ou você gosta de olhar, poxa, esse corte aqui, será que ficaria bem? Você pesquisa outros cortes para saber em qual você ficaria bem? Ó, já tem um ponto pro visual. Depois que você corta o cabelo, você fica satisfeita? Ou você, eu não gostei muito, acho que no próximo corte eu vou fazer outra coisa. Fico. Então já é o sentir também. Ó, já tem um ponto pro visual e um ponto pro sinestésico. O auditivo já vi que você mesma falou que não é, mas pode ser. Nossa, agora você me confundiu. É porque eu não tenho o teste aqui agora, mas tem um testezinho que a gente faz que dá para saber qual é o mais. Assim, nós temos os três, mas sempre tem um que é mais acentuado. Então, eu precisaria te vender alguma coisa aqui para saber o que. Como te abordar. No próximo encontro você não escapará. Mas assim, tenta fazer o teste. Quando você for fazer alguma coisa que você precise tomar uma decisão, aí, poxa, deixa eu ver, será se eu vou querer sentir isso aqui, vou querer calçar, ou eu já compro direto? Eu vou querer usar? Eu vou querer experimentar, vou querer degustar? Eu gostei disso aqui, eu vou comprar. Pronto, já comprei. O fato de eu ensinar também, por exemplo, às vezes eu vou ensinar
ensinar o Thiago a fazer alguma coisa, eu tenho que, por exemplo, no telefone, eu tenho que tirar o telefone da mão dele para ensinar. Tem alguma coisa a ver também ali com o sinestésico? Não. Eu não sei falar. Não, aí tem mais atenção. É porque assim, isso daí tem mais a ver com a questão humana. Por exemplo, homem não adianta, não faz duas atividades ao mesmo tempo. Aí já começa por aí. Se ele tá fazendo uma coisa e falando, a gente faz, até 4. Mas homem não. Então precisa parar uma coisa e fazer o foco ali, porque o homem é muito mais focado numa tarefa. E a mulher já é mais multifocal, digamos assim, né? Multidisciplinar, consegue fazer várias coisas. Então já começa por aí. Mas joga iscas, como eu falei. Você vai começar a perceber, poxa, o Thiago é mais visual, então deixa eu colocar uma lingerie diferente, deixa eu pintar o cabelo de loiro. Então você começa a comunicar não só pela fala, mas no comportamento. Fazendo o teste em casa, a gente começa a abrir esse campo de percepção e você começa a transferir, falando com o teu cliente, falando com o teu funcionário, falando com o fornecedor. E presencialmente você consegue perceber muito mais. Por exemplo, Gente, eu adoro cheiro de carro. Então, assim, se de repente tem um perfume diferente e alguém falou assim, nossa, que cheiro bom. Sinestésico. Começa aqui, sente esse outro cheiro aqui, sente esse outro que você gostou. Já começa a vender outras coisas também. Então, experimenta. Na minha loja eu não tenho o costume de colocar música ambiente. Experimenta. Vamos ver o que os clientes reagem. E você já começa a perceber. Um cliente reagiu, poxa, que música legal. Vou colocar som nesse carro. Sabe? Então, assim, a gente precisa jogar umas iscas também para saber como a gente vai se comunicar com ele para vender. Um sofá, por exemplo, para experimentar o calçado de vocês, coloca um sofá com tecido diferente ali. Aquele tecido gostoso que a gente senta assim, nossa, eu quero morar nesse sofá. Igual essa minha cadeira, gente, eu comprei essa cadeira. Eu moro nessa cadeira. Eu não vou fazer propaganda, mas é da marca Pichau. É a melhor cadeira gamer da galáxia. E o fato do cliente chegar na loja elogiando o perfume que tem na loja, então eu já... Sinestésico, ele vai sentir. Oferece os produtos para ele tocar, para ele experimentar. E fala para ele assim, olha, eu quero que você se sinta bem aqui dentro. Pode ficar à vontade. Eu quero que você, se for uma compra num valor alto, olha, eu quero que você se sinta seguro com essa decisão. Quero que você se sinta confortável com a sua compra. É o sentir. E quando você vai falar isso, você não vai falar, eu quero que você se sinta confortável com a sua decisão. Você percebe como muda o tom de voz? Muda o tom com aquilo que eu estou falando. Olha, eu quero que você se sinta confortável aqui com a sua compra. Viu que eu falei mais manso? Então, a nossa voz vai se adequando ao que a gente está falando. Obrigada. Nada. O que mais? Bora, gente. Me digam os negócios de vocês. Karen, Andressa, Charlene. Cadê? Quem mais? Que às vezes vocês ficam escondidinhos aqui. Nenhuma dúvida, tudo certo. Vocês já vão aplicar já tudo isso. Eu quero saber. O que não pode ficar é silêncio aqui. A pausa é importante, mas silêncio total não, né, gente? Comunicação. Oi, Andressa. A sua comunicação é tão boa que não fica nenhuma dúvida. Jura? Que bom. Maravilha. Obrigada. Muito bom te ouvir. Obrigada. Mas você percebe que eu fiz
várias entonações, modulações. Tem momentos que eu me empolguei mais, tem momentos que eu fiquei mais suave, tem momentos que eu falei desembestada, tem momentos que eu falei pausadamente. Então, quando a gente. Eu queria ter esse dom também. A partir de agora, você vai ter. É só se lembrar de mim quando você estiver conversando com o cliente, quando estiver falando com o funcionário. Alguma dúvida? Manda mensagem. Nirlene, eu estou com o cliente assim, como é que eu faço? Não tem problema, a gente orienta. Porque só vai conseguir, Andressa, fazendo. Isso é Fazendo. verdade. E mesmo que nas primeiras tentativas você faça e não consiga, mas depois você tem a percepção, poxa, eu acho que eu poderia ter feito assim. Você vai criando essa consciência e você já vai mudando esse comportamento na fala, no gesto, nas expressões faciais. Sim, prestar mais atenção, né? Por isso que, deixa eu voltar aqui em cima, tá vendo essa percepção? Gente, meu Deus, está muito grande aqui, peraí. Por isso que quando eu falo de, aqui ó, a percepção. Essa percepção é você, quando a gente vai falar com o outro, não adianta, gente. Não é sobre a gente, é sempre sobre o outro. E quando eu estou atento no outro, ele me dá tanta informação que eu consigo usar estratégias para envolvê-lo. Lembra que eu falei lá na aula do mestre de escuta ativa? Você realmente escutar, chamar a pessoa pelo nome, olhar nos olhos, você vai criando essa conexão e a pessoa vai te dando todas as informações. Seja o seu cliente para venda, seja o seu funcionário. Às vezes o teu funcionário está triste ali, pede para ele falar. A maneira como ele fala, ele já vai dar sinais de se ele é mais visual, se é auditivo, se é sinestésico. Você, opa, com esse aqui eu preciso trabalhar mais, envolvê-lo na valorização. Então, eu vou falar assim, assim com ele. Poxa, esse meu liderado aqui está agindo assim, assim, assim. Deixa eu conversar com ele. Mas o conversar, deixa ele falar, pergunta. E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a perceber o outro. E a gente vai adequar a nossa comunicação. Eu posso falar a mesma coisa de maneiras diferentes para cada tipo de pessoa. Sim ou sim? Por isso que eu digo, gente, a sua fala tem valor, a sua voz tem poder e tudo isso você consegue controlar. Porque quando você começa a falar com as pessoas para venda, com a sua equipe, de forma mais consciente, você detém o controle da comunicação. E quando você detém o controle, você detém o resultado, que é fazer com que ela faça aquilo que você quer que ela faça, ou que ela não faça. Fulano, você viu que esse resultado não ficou legal? Até para dar um feedback, você consegue falar de uma outra maneira que a pessoa se corrija. E claro que tem muitas outras coisas, tem até arquétipos, tá, gente? Mas hoje vão ser só esses 3 porque é muita coisa. Eu quero que vocês pratiquem isso daqui, ó. Pratique isso daqui que já vai ser de uma diferença tremenda no negócio de vocês. Nirlene, o tempero da fala seria o tom, a entonação? Isso, é a voz propriamente dita. Isso aí tem como a gente treinar para mudar? Tem, como tem. Tem. Por exemplo, deixa eu ver aqui. O exemplo de mandar o filho tomar banho. Eu posso falar de uma maneira mais meiga. Filho, vai tomar banho? Viu que a minha voz ficou mais aguda? Eu usei mais a voz de cabeça aqui. Ou então eu falo, filho, vai tomar banho? Eu usei a voz de peito, eu coloquei grave e coloquei uma entonação. Ele percebeu que, opa, já falou sério. Só que a parte física, digamos assim, fisiológica da voz,
precisa fazer um trabalho de técnica vocal um pouco mais específica para você começar a sentir as estruturas e você modular para determinadas situações. Por exemplo, eu, junto com a Suelen, apresentamos o negócio Fonesiase e Francisco Beltrão. Eu falei os 3 dias e não fiquei rouca. Minha voz ficou impecável. Até quando eu projetava a minha voz, eu consigo projetar a voz sem gritar, sem forçar. Mas precisa fazer um trabalho que você perceba essas estruturas aqui para você controlar. Assim como você controla um peso de musculação, pô, estou forçando o músculo, não, eu vou só até aqui. Aqui também. Então eu consigo falar manso, eu consigo falar de qualquer maneira. Eu já compreendo a minha extensão vocal e eu sei como eu posso ajustar. Tipo, numa hora que você tá com raiva, você consegue ter esse controle daí? Consigo. Especialmente na voz. É até mais fácil. Quando a gente está com sentimentos aflorados e você já tem uma técnica prévia, você consegue potencializar ainda mais esse sentimento. Por que os atores são atores? Porque eles conseguem... Lembra que eu falei que a gente só coloca para fora o que tem dentro? O nosso pensamento molda o nosso sentimento. E o nosso sentimento molda o nosso comportamento. Por que os atores conseguem atuar? Porque eles mentalizam, transformam isso em sentimento e o ator consegue, ganhou o Oscar, porque ele conseguiu transmitir aquela emoção de raiva e colocou na voz e colocou nas expressões, porque ele estava sentindo aquilo naquele momento. Por isso que quando a gente tem sentimentos fortes, a gente tem essas reações físicas mesmo. E quando a gente controla isso e usa estrategicamente para aquilo que a gente quer, fechou. Você já foi pro 10 direto. Mas assim, dá para usar com técnicas teatrais, com técnicas vocais. Eu uso muito técnicas de canto e técnica somada a técnica de fono. Mas isso eu venho ao longo do tempo, desde 2010 que eu faço isso. Então eu já tenho um controle muito grande. E lembra que eu falei, do jogador de futebol? Treina, ganha habilidade e ele ganha o controle sobre isso. Na comunicação também. E usando... Treino diário, assim? Não. Treino diário, pílulas diárias, nossa. Com toda certeza. Obrigada. Nada. Que horas são? Já deu o horário, Jéssica? Ou a gente continua aí? O Felipe tá ali quietinho. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Sim? Não? Jéssica. Deixa eu parar de compartilhar aqui para eu ver vocês. Oi. Ah, Charlene, quer falar? Não, eu ia falar pra você que eu quero todos esses seus trocadilhos aí. Em vez de falar isso, fale aquilo, aquilo outro. Pra eu ter tipo um dicionário, montar um dicionário. Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte. Pra você faz tempo, né? Verdade. Eu vou fazer. Eu vou colocar esse mapa mental no PDF e vou colocar isso que você falou, que eu tenho aqui, e mando para vocês. Pode ser, Jéssica? Pode sim, pode sim. Sabe o que eu faço quando eu vou em novos treinamentos? Eu sempre tenho um caderninho que eu levo e eu anoto as palavras que eu não conheço nele para usar nas minhas palestras ou em qualquer outra área. Eu acho bem legal isso de guardar essas palavras mais difíceis. É verdade, é uma técnica maravilhosa. Eu faço isso também. Gente, que aula maravilhosa que nós tivemos com a Nerdene. Ninguém tem mais nenhuma dúvida para falar com ela? Não? Então eu quero agradecer, Nirlene, o seu tempo precioso, né? Que você deixou aqui de presente para nós. Muito obrigada por estar
dar essa oportunidade de ensinar mais um pouco sobre o seu conteúdo, que é muito valioso. Então, de todo o meu coração, muito obrigada. E desejar a todos vocês uma boa noite. Qualquer dúvida, nossa equipe está sempre disponível, pode mandar lá para nós, e a gente pode encaminhar também para a Nirlene, se acontecer, se alguém não tiver o contato dela, né? Você deixou a sua rede social já, Nirlene? Não, aqui não. Já deixa aqui para o pessoal seguir lá também, te acompanhar lá no Instagram e nas suas redes sociais. E é isso, gente. Eu quero agradecer mais uma vez. Desculpa o contratempo do começo, principalmente a nossa professora, Nirlene. Imagina. Perdão pelo atraso. A gente não gosta que acontece, mas infelizmente foi inevitável dessa vez. E é isso. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula do mestre. Tá bom. Boa noite, gente. Obrigada pela atenção. Meu arroba é Nirlene Pamplona. Se colocar NYR, já aparece, tá? E eu coloquei aqui no chat também das mensagens, mas é bem facinho. NYR já aparece. Para Pronto. vocês seguirem ela também. Tá bom. Aí depois eu mando o material para vocês. Pode deixar. Grande beijão no coração. Beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau.